Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você assista e compreenda o que a gente vai estar abordando. Vamos lá pegar o livro de Cidadania, Moral e Ética e abrir na página 75, que é o assunto que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, gente, lá na página 75 do livro de vocês podem estar fazendo uma leitura prévia antes de assistir esse vídeo por inteiro, tá? Mas nós vamos trabalhar o texto desta página, que consiste em a rica cultura dos indígenas. Então, a gente vai começar falando do que o texto apresenta para a gente, tá? Nossa metodologia é sempre essa. Tentar compreender o que o texto está falando e quais as percepções a gente pode estar extraindo dessa leitura, tá? Então, o texto vem apresentar para a gente sobre as sociedades indígenas. Então, o texto traz e diz assim, que estima-se a existência de cerca de 200 sociedades indígenas no Brasil. Tá? Só que a gente não tem como precisar determinar o número exato dessas sociedades, porque existem grupos indígenas que vivem de forma autônoma, ou seja, eles não mantêm contato com a nossa sociedade. Então, gente, quando a gente fala de sociedades indígenas, a gente fala a questão da população dessas mesmas sociedades. Tá? E a questão da população é muito variável. Tá? A população de uma determinada sociedade vai variar, o número populacional. Então, há grupos indígenas relativamente mais numerosos que outros. Tá? Tem, por exemplo, os ticunas, que são cerca de 20 mil indígenas. Tem os Guarani, que são 30 mil e assim sucessivamente. Tá? Então, existem também outros tipos de sociedade indígenas que os grupos são menos numerosos. Por exemplo, tem o Avacanoeiros, cuja população atual é de apenas 14 pessoas e eles estão sob a ameaça de desaparecer. Por quê? Olha o número populacional em relação aos outros tipos de grupos indígenas. Né? Enquanto os ticunas têm 20 mil, os avacanoeiros têm apenas 14 pessoas. E essas 14 pessoas têm um importante papel de passar essa cultura adiante. Então, como eu já falei, as sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si, tá? E normalmente, esses tipos de diferenças não podem ser explicadas apenas em decorrência de fatores ecológicos ou em razões socioeconômicas, tá? Na década de 50, de 1950, numa tentativa pioneira de caracterizar semelhanças e diferenças existentes entre os diversos grupos indígenas, um antropólogo chamado Eduardo Galvão desenvolveu o conceito de áreas culturais. Então, ele buscou, dentro do território brasileiro, alguns espaços geográficos onde ele podia caracterizar, separar algumas características de determinados grupos indígenas. E assim, ele fez uma catalogação. Tá? Então, esse conceito de áreas culturais procurou agrupar, juntar todas as culturas de uma mesma região geográfica que partilhavam certo número de elementos em comum, ou seja, apresentavam semelhanças entre si. Então, assim, gente, ele fez uma classificação, né, de áreas culturais. Quais foram essas áreas? Foram 11, tá? Nós temos Norte Amazônica, Juruá-Purus, Guaporé, Tapajós Madeira, Alto Xingu, Tocantins-Xingu, Pindaré-Gurupi, Paraná, Paraguai, Nordeste e Tietê, Uruguai. Então, ele fez através, né, de caracterização de determinadas áreas geográficas. Olha, por exemplo, na área X tem uma quantidade de sociedade indígena e elas têm essa característica em comum. Então, eles vão pertencer a uma área cultural. Foi basicamente assim que ele fez. Então, a área cultural, por exemplo, do Alto Xingu, que é uma área que ele delimitou características em comum. Essa área adquiriu sua conformação geográfica a partir da observação de certos costumes comuns e específicos à maioria dos grupos indígenas daquela região. Por exemplo, entre esses costumes destacam-se a festa dos mortos, que se chama de Kuaru. Tem também o uso cerimonial do propulsor de dardos, o ulure,
que é um acessório da indumentária feminina. Tem também as casas, né, as ocas, as cabanas, que são de projeção ovalada, com os tetos e a parede em ogiva, e tem o consumo de mandioca como base da alimentação desses grupos. Tá? Então, assim, gente, essa é uma forma da gente perceber como que as características foram categorizadas dentro de uma mesma região para formar aquela área cultural, tá bom? Só lembrando, gente, façam a atividade da página 76 do livro didático de vocês, tá bom? Página 76, são poucas questões. E um aviso, lembrando que as atividades avaliativas referentes ao primeiro instrumento avaliativo estão dispostas, explicadas, resumidas, descritas na videoaula da semana passada, do dia 12, tá? Então, assistam a videoaula do dia 12, façam as anotações em relação às atividades avaliativas, façam as atividades, encaminhem pelo Proesc ou para o meu WhatsApp, tá? Mas não deixem de fazer, vale ponto. E também eu vou apresentar para vocês o projeto de empreendedorismo e Natal em Família. Vou estar falando disso em um vídeo específico, tá? Mas esse projeto a gente vai estar trabalhando junto com a escola e a turma de vocês vai ter um professor específico para estar desenvolvendo uma atividade relacionada a esse projeto, tá bom? E na próxima aula eu vou trazer para vocês uma revisão para o nosso segundo instrumento avaliativo. Como que vai ser esse segundo instrumento avaliativo? Eu vou disponibilizar para vocês, lá pelo grupo do WhatsApp, um link. Esse link vai direcionar vocês a fazer uma prova online. Então, vocês vão acessar o link, vão colocar o nome e a turma e vão preencher o campo das atividades. Tudo de marcado, tudo tranquilo. Não precisa escrever, não precisa entregar pelo Proesc, não precisa entregar caderno, nem escrever no caderno, nem nada. É só fazer online e eu vou receber as respostas de vocês. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.